Agora a gente vai falar de um tema que envolve muitas situações. Envolve economia, envolve moradia, são muitos meandros, vamos dizer essa palavra, sobre a migração. Isso porque Campinas, numa pesquisa do SEAD, tem mais idas do que chegadas de migrantes. Ou seja, algumas cidades aqui da região estão recebendo moradores e estão querendo ir embora de Campinas ou estão indo embora de Campinas. Esses são os números. Nós estamos em contato agora com a gerente de demografia da Fundação SEAD, Bernadette Waldvogel. Olá, Bernadette, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho dessa pesquisa. Olha, o prazer é todo nosso, mas um número que surpreende, né? Porque quando a gente fala em metrópole, por exemplo, a gente sempre vê um crescimento da população, né? Nós tivemos aí recentemente um censo, né? Segue crescendo a população de Campinas, mas os migrantes, né? Quem vem de fora está deixando Campinas, está indo para até já a gente vai abordar outros municípios aqui da cidade, mas está deixando a cidade, principalmente para a gente falar, é um número negativo aqui em Campinas, mais de 1.138.000 pessoas deixaram a cidade. Na verdade é a população perdão, mas a taxa líquida anual de imigração é de menos 2,24%. Na pesquisa, como que se explica essa migração para fora da cidade, Bernadette? Então, deixa eu contar um pouquinho como é que a gente chegou nesses números, né? A Fundação SEAD produz os dados de nascimento e óbito e com eles a gente consegue calcular o saldo vegetativo, né? E com os dados do censo, comparando dois censos, né, 2010 e 2022, a gente consegue desagregar esse crescimento no componente vegetativo e migratório. Então, para a região metropolitana de Campinas, o saldo vegetativo, o saldo migratório, né, entra mais gente do que sai, né? A região metropolitana tem um crescimento, uma taxa líquida de migração, que são os migrantes, o saldo migratório anual dividido pela população média entre 2010 e 2022 é de 3,43. Significa que a cada 1.000 habitantes, 3,43 são migrantes. Então, é um saldo positivo. O que acontece com o município de Campinas é um fenômeno que acontece, de modo geral, nas regiões metropolitanas. A região metropolitana, ela começa atraindo muita gente na sua sede. Então, no caso, seria na região no município de Campinas, que antes teve um crescimento bem maior do que comparado com os demais municípios da região. Só que, com o tempo, você tem uma distribuição maior da população, quer dizer, muita gente chega em Campinas, mas depois acaba indo, né, se mudando para os municípios próximos à sede da região, que é o que a gente observa na região metropolitana, né? Se a gente comparar, a região metropolitana tem 20 municípios, né? Só 4 apresentaram uma taxa líquida de imigração negativa. Os outros 16 apresentaram uma taxa líquida de imigração positiva, quer dizer, receberam mais gente do que tiveram de saída. Então, é um movimento que acontece. A região metropolitana de São Paulo também aconteceu isso, né? Primeiro foi o município de São Paulo que cresceu demais, depois a população foi se distribuindo, né, para os municípios do entorno. E o município de São Paulo agora tem uma taxa, já tem há mais de uma década, taxa de imigração negativa. Exato. O que chama atenção nesses números é isso, Bernadette, né? Campinas teve essa queda, mas aqui na região metropolitana americana, um crescimento de uma taxa, né? 5,22 positivo. Mas alguns até dispararam, né? Olambra, por exemplo, claro, a cidade tem 15.000 habitantes, mas o crescimento foi de 14,61 na taxa. Indaiatuba, mais de 12. Jaguariúna, quase 16.
Louveira também, quase 16. É isso, as pessoas... Paulínia. Paulínia, isso. Paulínia passou de 15 também. Isso Nova explica... Odessa, Valinhos, Itatiba. Tem também essa questão, como você já explicou para a gente, as pessoas procuram locais da região metropolitana com um pouco mais de tranquilidade também, né? O que acontece é que quando o município atrai muita população, como as sedes, né, e atraem porque é onde você tem mais condições de emprego, melhores condições de saúde, tudo, o custo da moradia muitas vezes aumenta muito e também acaba acontecendo mais questões de violência. Então a população, com o tempo, ela tende a sair do município sede, indo para municípios próximos que continuam tendo o positivo da sede da região, mas já são municípios mais tranquilos para se viver, para a família criar os filhos, né? Então, essa tendência é uma tendência que acontece mesmo. Não significa que Campinas está perdendo o seu vigor, mas a população acaba tendo um limite, né, para crescer, então vai procurar outros municípios próximos. Na metodologia da pesquisa, Bernadette, teve esse tipo de pergunta também, essas explicações, né, pelo metro quadrado, né, pelo preço da moradia, como você disse, às vezes até o custo de vida de uma cidade para outra também muda muito, né? Aí a gente está falando de alimentação, está falando de transporte, de várias situações. Ou foi um número bruto ou teve essa pesquisa também com esses migrantes que trocaram de cidade? Então, esse resultado é um primeiro resultado que foi possível com os dados que o censo... Na verdade, o IBGE só soltou até agora o dado da população. Então, só com o total de população, a gente não consegue entender muito, né? O que nós fizemos foi uma análise integrada entre esses dados de população com as estatísticas de civil que a Fundação SEAD produz, né? Então, com essa análise integrada, a gente conseguiu dimensionar o componente migratório e vegetativo. Agora, não dá para, por enquanto, a gente não tem condições de falar nada mais além disso, né? A gente precisaria, e é o que nós vamos agora fazer, é trabalhar essa informação com outros dados que existem e aguardar os dados do censo, né? Quando o censo divulgar os dados da amostra, que tem mais perguntas, e você vai conseguir entender melhor quais foram essas pessoas que chegaram e que saíram, né? Qual é a característica dela, como é que a gente entende, né, melhor esse comportamento, né? Por enquanto, a gente só conseguiu dimensionar, né, dar esse número e mostrar. Então, eu acho que também a Fundação SEAD elabora essas informações como um sinalizador, né? E agora eu acredito que as autoridades locais, a cada município, terá mais condições de entender por que isso está acontecendo na sua localidade. Sim, a gente vai continuar acompanhando, conversando com a Fundação SEAD também. De qualquer forma, o dado é interessante e hoje a gente trouxe aqui no Estúdio CBN a gerente de demografia da Fundação SEAD, Bernadette Waldvogel. Quero agradecer muito pela participação, Bernadette, é muito interessante, é algo que pode chamar a atenção dos municípios e muito obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde. Tá, boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço, tchau. Um abraço. Agora 2h59. Estradas.